O amanhecer desperta a cantoria na floresta. As aves acordam para caçar o alimento. A agitação é grande nas árvores. Hora de uma limpeza matinal. Cuidar das asas é importante. Enquanto algumas não param quietas nos galhos, o corocochó pouco se mexe. Depois do alimento, um casal de canários descansa no topo dos ramos. As aves chamam a atenção pelo canto e plumagem, encantando quem as observa. Com o objetivo de promover a consciência ecológica por meio da observação de aves e de projetos de educação ambiental, integrantes do curso de turismo da Uniaselv e professores da faculdade fundaram em 2002 o COAV, Clube de Observadores de Aves do Vale Europeu. Mais de 90 milhões de pessoas no mundo todo se dedicam a observar as aves na natureza. Aí fomos nos inteirar de fato do que era isso, através da existência da observação de aves em Santa Catarina, num hotel em Santo Amaro da Imperatriz, que dispunha de um biólogo que orientava os hóspedes a se dirigirem até a região perto do hotel, até dentro da área conservada do hotel, para avistar aves. Consequentemente, na época, alguns elementos da recém-fundada ASELV, na época com sede em Indaial, nos reunimos no Spitzkopf, e lá com o Márcio F., que é um biólogo gaúcho, que já estava participando de atividades do Clube de Observadores de Aves, filiado ao Clube Nacional, e resolvemos, então, nesse primeiro curso, discutir sobre normas da possibilidade de criar um clube que se reuniria para essa atividade. No começo eram realizadas saídas de campo com os sócios como atividade de lazer. Depois, a entidade começou a fazer palestras de educação ambiental em escolas da região e a promover eleições de ave símbolo. Em 2010, o COAV iniciou uma pesquisa de cunho científico que consiste em visitar fazendas, parques e paraísos naturais para coletar dados sobre as espécies de aves existentes na nossa região. A pesquisa de campo do COAV está sendo realizada pela primeira vez e tem o financiamento da FAPESC, Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina. O objetivo é fazer um levantamento da ave e fauna das cidades de Rodeio, Indaial, Timbó, Ascurra, Benedito Novo, Dr. Pedrinho e Rio dos Cedros. Depois da pesquisa, que dura 1 ano e termina em setembro, serão publicados livros para distribuição gratuita em escolas públicas. São 7 saídas a campo por mês, uma em cada município. A equipe viaja de madrugada para o lugar da pesquisa e começa a montar os equipamentos ainda no escuro, perto das 6 horas da manhã. Cada observação dura de 5 a 7 horas em média. A pesquisa de campo do COAV tem 4 metodologias. A primeira é a colocação da rede de neblina, onde são capturadas aves para averiguação de características próprias delas. Tem os pontos fixos, que é onde a equipe está para a observação dessas aves. Tem a observação direta, que é a caminhada entre os pontos fixos, que são 5 no total, onde se fica 20 minutos. E tem a observação ocasional, que está fora das outras metodologias. A captura pela rede de neblina permite uma melhor identificação das características das espécies, principalmente porque as que costumam cair na rede são as que não se consegue distinguir pelo som ou outro aspecto. Nós aferimos medida corporal, medida do bico, medida do crânio, a medida da pata da ave, o peso deles são as principais informações que nós caracterizamos das espécies. Na observação de campo já é outra observação, já é outra metodologia. Nós procuramos detalhes então da coloração, do formato da ave para fazer a identificação. Nesse momento então nós temos a espécie na mão, a identificação é feita já com a espécie. Mas a rede não é um método muito eficiente, pois não é sempre que as aves caem e elas ainda podem se machucar. Além disso, o presidente do COAV ressalta que é preciso ter uma licença do IBAMA para fazer este tipo de atividade. Contando todos os métodos, foi possível identificar 39 espécies de aves na saída de campo em Rodeio. Fato recompensador para Charles, que participou pela primeira vez da pesquisa. Atualmente eu curso Engenharia Ambiental, então eu estava procurando mesmo uma atividade para estar mais perto do meio ambiente, estar cuidando dessa parte ecológica, né? Então acho muito interessante e pretendo continuar para estar aprendendo e sei que isso é importante também para contribuir com a preservação do nosso meio ambiente aqui da região.
Rubiane, conhecida como Rúbia, conhece o Coave desde a fundação do clube e participa ativamente há 1 ano. Participar do Coave é realmente a paixão pela natureza, pelas aves, gosto bastante delas e para mim elas trazem uma paz muito grande, é um sentimento muito gostoso, assim, nos remetem uma tranquilidade muito boa. Eu acho que a gente pode levar para a vida da gente essa tranquilidade que a gente tem que ter para observar, que a gente não toma esse tempo na vida da gente, tudo tão corrido que a gente acaba não parando para observar as coisas e levar isso para o nosso dia a dia é muito bom. Além da pesquisa de campo e da participação em eventos municipais, o Coave também realiza palestras de educação ambiental em escolas públicas da região. As palestras são geralmente para alunos do 7º ano, antiga 6ª série. Elas abordam a importância das aves para o meio ambiente, espécies regionais e curiosidades sobre elas. As crianças prestam atenção, principalmente quando se fala da necessidade de lavar todo dia o bebedouro dos beija-flores. Saber que não é legal manter aves presas em gaiolas também abriu os olhos da criançada. Mas quem tem não deve soltar, alerta Maicon. Elas podem morrer, pois não sabem procurar comida e se defender de predadores. Luana, que tem pássaro em casa, admite que não gostaria de ter se soubesse disso antes. Eu não queria fazer isso com eles, né? Coitados. O que chamou a atenção de Lucas foi saber que pessoas viajam o mundo todo para procurar aves. Ele gostaria de participar das observações. Porque é legal vê-las voando. Stephanie aprendeu a importância de preservar os animais e o meio ambiente. Nós devemos cuidar das aves porque não devemos mantê-las em cativeiro, porque isso pode prejudicar a natureza, porque elas fazem parte dessa paisagem bonita, que é a natureza. Luana concorda com a colega. Leva assim uma lição que a gente deve cuidar dos passarinhos, que a gente não deve maltratá-los, assim. Depois da palestra, os alunos fazem perguntas e um exemplar do Guia de Observação de Aves produzido pelo Coave é sorteado entre a turma. Outro exemplar é doado para a biblioteca da escola. Desde 2004, cerca de 110 mil pessoas participaram das atividades do Coave, das quais as principais são as palestras em escolas públicas da região e as eleições de ave símbolo, que já aconteceram em Indaial, Brusque, Blumenau e Timbó. Surgiu essa ideia em 2009, quando nós conversávamos no município de Indaial sobre ações para serem preparadas para a Semana do Meio Ambiente. E nós lembramos que existe uma boa quantidade de municípios no Brasil que possuem uma ave símbolo oficialmente instituída. Mas normalmente essa ave ela é escolhida num processo menos democrático. O que nós resolvemos fazer foi torná-lo democrático, oportunizando a comunidade a fazer a escolha dessa ave símbolo e que depois a Câmara de Vereadores oficialize através de um projeto de lei que deve ser sancionado pelo prefeito. O objetivo desse processo é fazer com que as pessoas sejam envolvidas e dessa forma criem um vínculo, criem um interesse com as aves. E tendo uma ave símbolo no município, nós temos uma ferramenta, uma bandeira de educação ambiental. O propósito foi alcançado. Mais de 90 mil pessoas votaram nas 4 cidades em que houve eleição. Só em Blumenau foram quase 52 mil votos, dos quais 30% elegeram a araquã como ave símbolo da cidade. Depois destas eleições, outros municípios do Vale do Itajaí também se mobilizam para escolher uma ave símbolo. As eleições também chamam a atenção para o tráfico ilegal de animais silvestres no Brasil, em especial as aves, que correspondem a 80% das apreensões feitas por ano no país. O Coave quer alertar cada vez mais pessoas para a necessidade de preservação das aves e seu habitat natural. É fácil participar e não tem custo. Qualquer pessoa interessada nas atividades do clube pode se associar a ele através do nosso site www.coave.org.br. Ali procurando no menu tem o botão Associe-se, vai abrir uma ficha de inscrição, a pessoa preenche a ficha, essa ficha é encaminhada para a diretoria que se reúne periodicamente, faz análise e faz a aprovação ou não do sócio. O Coave não tem motivo para não aceitar associados, a não ser que este não tenha os mesmos objetivos que o clube, que está direcionado à educação ambiental e não à criação de aves. Mesmo sem ser associado, qualquer pessoa da comunidade aqui da região pode participar das atividades do clube, podendo ser ela atividade de pesquisa ou atividade de lazer, uma saída de campo de lazer dos sócios, ou ainda nas atividades de educação ambiental, na realização de palestras ou de eventos, acompanhando eventos que o Coave realiza também.
A observação de aves enaltece a importância de se preservar a natureza e todos os seres que coexistem no planeta Terra. Respeitar o equilíbrio da vida é garantir a harmonia entre pessoas e animais, é garantir o voo libertador de uma ave.